Vamos começar nosso vídeo de hoje com o assunto que foi falado, que foi prometido, né, no nosso vídeo passado, que é a odontologia interativa. E antes de começar nosso vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, nós vamos falar então no nosso vídeo de hoje odontologia integrativa, ou também chamado de odontologia biológica. O que é odontologia integrativa? A odontologia integrativa é uma odontologia que tem uma visão de avaliar o paciente como um todo. Então, assim, observar alguns sinais na boca que esteja relacionado a alguma doença sistêmica e vice-versa, uma doença sistêmica que o paciente tem e a gente identificar na boca o que pode estar correlacionando isso, né? Então temos alguns exemplos, né, que nós vamos citar, mas só que a odontologia integrativa ela tem alguns exageros, né? Por exemplo, restaurações antigas de amálgama que liberam mercúrio, né, continuam liberando mercúrio e isso leva a câncer. Então temos implantes de titânio que podem criar algumas alterações bioenergéticas, né? Então assim, é um assunto que ainda merece mais evidência científica para confirmar isso aí. Alguns profissionais da área da odontologia interativa que é contra os pacientes fazerem canais, né? Porque eles comentam que alguma lesão que fica ali, alguma bactéria que fica alojada no ápice do dente pode levar a uma doença futura. Também tem a questão da exodontia, que uns preconizam que seja realizada com a ozonoterapia. Então, assim, às vezes foge um pouco da realidade clínica de todo mundo. Mas a odontologia integrativa, ela tem muita coisa interessante e que eu acho que todos os colegas merecem estudar, dar uma lida, porque ela ajuda muito na parte clínica nossa do dia a dia. Temos exemplos, por exemplo, de pacientes que têm a insuficiência de vitamina B12. Porque, assim, existem alguns sinais clínicos na boca que vai aparecer, né? E, por exemplo, a língua fica esbranquiçada, existem algumas comissuras que ficam, assim, umas comissuras labiais, né? Que ficam mais evidentes, aftas e a boca fica seca. Então, são sinais que está relacionado à falta de vitamina B12. E o que leva a essa vitamina B12, a falta de vitamina B12? Então, sistemicamente, perda de memória, a pessoa ficar com dormência nas extremidades, mão, pé, tem uma síndrome da perna agitada, né? Aquele paciente que fica mexendo muito a perna o tempo todo. Então a falta de vitamina B12 leva a algumas alterações sistêmicas. O problema cardíaco também está um pouco relacionado. E aí a gente entra num outro assunto que está correlacionado, que, por exemplo, existem pacientes que têm falta de dente, né? E onde que a gente encontra a vitamina B12, que é a maior quantidade de vitamina B12? Na carne. Então, pacientes que têm ausência de dente, ele não vai fazer uma boa mastigação. E aí, o que acontece? Para que a absorção da vitamina B12 que ocorre no intestino seja eficiente, ela tem que começar com uma boa trituração do alimento, que ali o paciente vai mastigar, vai liberar algumas enzimas digestivas na boca, que vai para o estômago, assim, vai ser feita toda a parte digestiva no estômago, depois vai para o intestino e aonde vai ocorrer a absorção da vitamina B12. Então, aquele paciente que não tem dente, principalmente na região posterior, ou tem uma oclusão não eficiente para exercer essa função, ele vai ter uma falta de vitamina B12 em decorrência da alimentação dele, né? Porque, vamos supor, ele não suplementa, mas no dia a dia fala, eu como carne todos os dias, então eu tenho uma vitamina B12 regular. Então ele está enganado. E fica a dica também para os pacientes, né, que algumas pessoas que faz uso de proteína animal, no caso da carne, para aumento de massa magra, aumento de músculo.
Então, assim, se ele não tem uma eficiência na mastigação, a absorção da proteína no intestino não vai ocorrer. Então, o que vai acontecer? Ele está comendo carne, comendo proteína todos os dias e não está sendo absorvida essa proteína. Então, não está tendo aquele consumo diário que é preconizado, né, para ter o volume de massa adequado. Isso aí é uma questão, né, que envolve o quê? Boca e saúde geral. Outra associação interessante e relacionada à vitamina é a vitamina K, né, chamada de MK2. Então, a vitamina K, ela foi descoberta por um dentista, né, chama Weston Price, canadense. Ele era um pesquisador, e que foi em 1945. Outra correlação que nós temos na odontologia integrativa, né, é a doença periodontal e o diabetes. A gente já sabe que a doença periodontal, quando ela está descompensada, ela desequilibra os resultados da glicemia do paciente, né? Então, assim, o seu paciente ele pode estar controlado pela diabetes, né, tomando a medicação, fazendo uma dieta, mas se a doença periodontal dele estiver em atividade, tiver com purulência, sangramento, dente de mobilidade, ele agrava a diabetes. E o contrário também, se o paciente estiver descompensado, né, a alta taxa de glicemia, ele agrava a doença periodontal dele. Então não adianta nada você tratar o paciente e não conferir como que está o índice glicêmico do paciente, porque uma coisa vai prejudicar a outra. E isso aí é importante porque o paciente nesses quadros, ele apresenta sangramento, então assim, apresenta muito mau hálito, então às vezes fica até meio social, conjugal, fica ruim. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre orientando o paciente para que ele tenha esse cuidado, né? Por isso que a gente recomenda aquela questão da visita periódica no dentista para manter a saúde bucal e geral em dia. E aí, tá gostando do nosso vídeo? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos. Outra correlação que está muito relacionada até à odontologia é a vitamina K, que por sinal foi descoberta por um dentista, né, canadense, Dr. Weston Price, em 1945. Ele era pesquisador e aí, em uma comunidade que ele estava pesquisando, os pacientes que ele estava avaliando não tinha cárie, a estrutura óssea da face era bem exuberante, a anatomia era mais assim, com uma estrutura mais forte, e ele foi ver o tipo de alimentação dessa comunidade. E aí ele pegou toda essa alimentação e foi pesquisar. E encontrou um determinado composição que foi chamado elemento X. E em 2008, esse elemento X, ele foi dado o nome de vitamina K, que é MK2. E foi a descoberta, né, que observou que o que essa vitamina faz? Ela leva o cálcio para o osso, né, melhorando o metabolismo. Então, aquele paciente que tem um índice de vitamina K no nível ideal, ele tem uma condição óssea melhor, ele tem um desenvolvimento dental melhor, então o índice de cárie dele é baixo. Em pacientes com doença periodontal que tem perda óssea, ele melhora essa perda óssea. Então, assim, essa vitamina K, ela é fundamental para a parte sistêmica que envolve a odontologia, que é dente e osso. E também ela ajuda na coagulação, né? O paciente às vezes vai fazer o procedimento cirúrgico, então ele ajuda na coagulação, porque ele melhora a questão da cicatrização, da fibrina, da formação do fibrogênio. Então o paciente tem um sangramento menor, né? Então assim, um tamponamento, que é aquela coagulação, ela é mais rápida. E o ideal é que ela seja associada à vitamina D, né, que é outra vitamina que ela é fundamental para o nosso corpo, que ela tem uma infinidade de vantagens
e infinidade de ações no nosso corpo. Então, a vitamina K também é chamada de a vitamina da beleza, porque como ela tem uma ação muito associada ao osso, ela modela melhor a face, né? Então as pessoas ficam com a face mais definidas, né? Então ela é chamada também a vitamina da beleza. E por isso que eu acho que é interessante os colegas ter esse conhecimento, porque vamos supor, vou fazer uma extração e eu quero melhorar a cicatrização, vou fazer um enxerto, vou fazer um implante, eu quero melhorar a cicatrização desse procedimento. Com esse conhecimento de você medicar o paciente de uma forma correta, né, ponderada, você melhora o resultado clínico. Então, o conhecimento da odontologia integrativa ele é interessante, porque, por exemplo, com esse conhecimento da vitamina K, você pode melhorar os seus resultados clínicos, né? Você pode administrar a vitamina K para o paciente associada à vitamina D, melhorando a cicatrização após extração, cirurgia de implante, enxerto ósseo. Então, é interessante ter o conhecimento, né, dessa área, e aí fica a dica para vocês, né, pacientes, procurar aquele profissional que tem esse conhecimento, né, porque aí você vai ter um pós-operatório, você vai ter um resultado melhor do seu tratamento. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações para receber o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre implantes dentários.